Olá, eu sou o Momento Thaís Rebeck e você está participando do nosso ritual do grande Rei Paimon. Alguns pontos sempre são válidos a gente falar sobre essa estrutura dos nossos rituais coletivos. A gente tem dentro do nosso sistema rituais coletivos passivos e rituais coletivos ativos. E você está participando de um ritual que é ativo, que significa que você vai participar de alguma forma interagindo com o ritual através de práticas de meditação, através de banhos, enfim. Então você vai participar do ritual de forma ativa. E por que eu devo participar de forma ativa, sendo que eu paguei o ritual? Muitos podem perguntar isso. Bom, a gente tem que falar um pouquinho sobre o conceito de criar uma egrégora, de criar essa explosão energética e que todo mundo esteja de alguma forma coordenado para receber essa energia. Um ritual coletivo ele não é da mesma forma que um ritual individual. Acho que todo mundo já sabe disso, né? Nós sabemos que o ritual coletivo ele é feito ali, né, uma oferta, né, ao espírito, e é colocado o nome de vocês ali, tratado, né? Eu, pelo menos, faço questão de ler os nomes, colocar ali o pedido de cada um de vocês de forma individual, mas ainda assim é uma oferta coletiva, o que significa que existe apenas aquele tema, né, proposto no ritual. Por exemplo, quando nós fazemos o ritual de Rei Paimon, geralmente a gente coloca ali, né, expansão de negócios, prosperidade, introspecção espiritual, né, despertar de consciência, enfim, diversos temas ligados aí ao Rei Paimon. E quando você participa desse ritual, você está participando para exclusivamente o que é proposto. Um ritual individual, você direciona, é feito uma análise de oráculo para entender o seu caso e a gente consegue chegar num ponto do que é mais importante para você nesse momento. Então, é feito um ritual exclusivo para você, seja ele um ritual direcionado, seja ele um acordo espiritual e até mesmo um pacto. Agora, um ritual coletivo, ele vai ser direcionado para basicamente todo mundo aquela energia, né, do que foi proposto. Então, quando você entra num ritual coletivo, você tem que ter ciência que você está participando de uma intenção que é dividida por várias pessoas, aonde a gente direciona ali o ritual para que todas as pessoas recebam a mesma energia, para que todas as pessoas recebam a mesma intenção e para que todas as pessoas tenham aí a experiência, né, de se conectar com o espírito. Por isso que a meditação ela é muito importante, porque ela vai alinhar alguns pontos que são de extrema importância para o efetivo do ritual, que é a meditação, que normalmente nós fazemos, né, utilizando o En, que a gente vai chamar de mantra, mas o correto, a pronúncia é En, aonde nós fazemos ali um período de meditação, que o ideal é que se faça ali uns 10, 15 minutos de meditação. Eu posso fazer mais de uma vez por dia? Não tem problema, tá? Você pode estar trabalhando, você pode estar na academia e você pode estar escutando no seu fone de ouvido ali, pelo menos por um pouquinho, o En de Paimon. Então você pode estar ali nos seus afazeres diários, independente do que você esteja fazendo, né? Se você trabalha em casa, se você trabalha em um escritório, né? Se você está numa academia, se você está no trânsito, então você pode estar ali, né? Linan Tassa Jadan Paimon. É interessante que você ouça, mas em que algum momento você faça isso verbalizando também, tá? Então você vai, obviamente, receber aí o áudio desse mantra, geralmente eu mando o videozinho, né? E aí você, em algum momento, é legal que você faça aquilo acompanhando. Então o ideal, por quê? Quando a gente fala de vibração, nós estamos falando de mantra, né? E nós estamos falando também daquilo que é ouvido e daquilo que é falado. Então tem uma diferença muito grande entre somente você ouvir aquilo e entre você falar aquilo. Lembrando que o todo, né, o universo, o grande criador do universo, ele é o verbo. Então quando você, né, verbaliza o En, quando você
entoa esse em, né, você está de alguma forma potencializando energeticamente. Não que você não pode ouvir, posso ouvir? Pode. Mas é legal que em algum momento do dia você pare, você tire ali seus 10 minutinhos, 15 minutinhos, né? Tome seu banho em paz, né? Relaxe, porque sim, né? A meditação ela vai começar junto com os banhos, tá? Dessa vez a gente está fazendo um vídeo para que fique um pouco mais explicativo, mas que também a gente sane as dúvidas que normalmente sempre ocorrem durante os rituais. Então eu fiz um compilado e trarei aqui para vocês um compilado de dúvidas, geralmente dos nossos participantes. Por isso que eu estou fazendo um vídeo, eu acho mais dinâmico, certo? Bom, quando você faz esse EM, né? Então você tomou seu banho de higiene, vai tomar o seu banho de erva, que com certeza você vai receber aí, né? Uma listinha de ervas que serão utilizadas durante esse processo, né? Então começou os seus banhos, você toma o seu banho de higiene, toma o seu banho de erva, e aí você já, o ideal é que você sente, tá? Meditação não se faz deitado, a meditação se faz sentada, ou se faz sentado no chão, se você tiver mais habilidade. E você pode fazer sentado, por exemplo, numa cadeira, tá? Você senta numa cadeira, coloca ali, né, a vela, né, de Rei Paimon. Você dedica a vela, né, ali a Rei Paimon. Então você vai pegar uma vela amarela, tá? Que normalmente é o que a gente passa para ser usado. Então foi lá, tomou seu banho de erva, né, relaxou. Por isso que o ideal, a gente sempre fala para tomar esse banho aí quando você finalizar seu dia, tá? Mesmo que for, é 10 horas da noite, não tem problema, tá? Contanto que você fique em paz, certo? Que você tenha certeza que você não vai sair mais. Mas eu tenho que ficar em casa? Não é obrigatório, mas tenta pelo menos se dedicar um pouquinho, né, ao final de semana para fazer um ritual. Porque, veja, eu, como magista, né, e operadora do ritual, eu vou entrar num processo de jejum, né? Eu fico em abstinência, né? Então eu fico em abstinência sexual, eu fico em abstinência de álcool, né? Eu evito dormir tarde, consumir alimentos pesados como carne, gordura. Isso já é bom, né? Já é saudável, a gordura já é bom ser eliminada da nossa vida de qualquer forma. Mas eu entro num processo realmente de jejum. Isso sou eu, tá? Você não é obrigado a fazer isso, porque nem todo mundo está acostumado. Então, para vocês entenderem que nós também fazemos abdicações para poder realizar o ritual. Então, eu normalmente fico aí brincando uma semana, né, antes do ritual, eu realizo um jejum, no qual eu como, né, de manhã, né, próximo do nascer do sol, e só vou comer no final da tarde, no pôr do sol, certo? É basicamente essa a vida de um magista sério, né? E não tô dizendo que todo mundo deveria ser assim, mas é o que a gente, é o que eu faço, pelo menos dentro dos meus rituais, certo? Então você fez ali o seu banho de higiene, tomou o seu banho de erva, você pode sentar numa cadeira se você se sentir mais confortável, e aí você vai acender a vela, que na verdade, né, eu trouxe aqui uma representação, porque é uma vela amarela, que você pode usar, dourada, tá? Ou, na pior das hipóteses, você não achou, branca. Quantas velas são, Ameto? Tá? São de acordo com o número de dias que você vai fazer a meditação. Se for 3 dias de meditação, 3 velas. Se for 4 dias de meditação que foi passado, 4 velas, e assim por diante. Então, cada ritual, a gente já passa ali quantos dias serão de banho, quantos dias serão de meditação, e aí você automaticamente já compra as velas na quantidade aí que você vai utilizar, tá? O incenso que nós vamos usar é o incenso de olíbano, tá? Esse aqui é o incenso Marsala Premium, que eu costumo usar, eu uso outra marca também, só que ela tá em falta, né, nesse momento, eu comprei esse daqui, ó, tá? Mas é o incenso de olíbano, tá? Olíbano, tá, gente? Então esse é o que a gente geralmente usa, e pode ser usado para Rei Paimon também o sândalo, tá? Canela ou sangue de dragão, tá? O ideal é que vocês usem esses incensos melhores, porque os outros incensos são geralmente tóxicos, né?
E a gente está falando de queimar carvão. Então vocês estão ali basicamente queimando carvão, né? E respirando aquilo, um carvão com um pouquinho de essência, né? Então o ideal é que vocês façam pelo menos o uso de algum incenso, como Nag Champa, né? O incenso Banjara, enfim. Vocês possam utilizar aí incensos de qualidade, tá? Na descrição desse vídeo tem o link da nossa lojinha da Shopee, onde você consegue também encomendar, né, esses itens, tá? Então você pode encomendar um incenso, encomendar uma vela aromática também consagrada ao Rei Paimon, né, um banho de erva aí que vai ser enviado para você fazer também. Então você pode adquirir os itens da nossa lojinha, dá uma olhada lá que tem um monte de coisa legal, tá? Então terminou o seu banho ali de erva e tal, você vai ter a sua vela, né? E o seu incenso, obviamente, colocado aí sobre algum local seguro, tá? E você vai precisar do selo de Rei Paimon. Esse selo você pode ou imprimir, né? Também que será enviado aí no grupo, no canal de transmissão, ou você pode utilizar na tela do seu celular também, não há problema. O próprio vídeo, geralmente de meditação, já vem aí com o selo, né, do espírito já na tela. Então você pode botar no seu tablet, botar no seu computador, né? E aí você vai acender, né, a sua vela, e antes de acender, você vai vir aqui com esses dois dedos, né? Que é o dedo de Júpiter e Saturno, tá? E você vai vir aqui e vai fazer um sinal, né, nessa vela, tá, gente? Então, a gente pode tanto fazer um sinal cruzando ela, não sou cristão. O cruzamento significa você tá ali clamando a cruz cabalística dos 4 elementos, né? E aí você, como executor, você é o 5º elemento. Então, você pode fazer um cruzamento, tá, gente? Não é com cristianismo isso, tá? Então, você pode... Tem pessoas também que fazem aí um símbolo de um pentagrama, que esse seria o símbolo, tá, gente? Faria uma estrelinha aqui, né? Tá? Então, você pode. O mais simples é cruzar. Então, para cima aqui, ó, você faz aqui, ó, tá vendo? É igual se faria o sinal da cruz. O nome do Pai, do Filho, né? Você não faz assim? Você vai fazer isso na vela, tá vendo, ó? Tá? Porque isso representa os 4 elementos e você manifestando como o 5º elemento é a cruz cabalística. Então você está fazendo aí, né, uma representação profunda dos elementos e você está consagrando essa vela. Por quê? Essa vela, antes de chegar até você, a mim, a todos nós, ela passou por um monte de gente, passou por uma fábrica, passou por pessoas mal-humoradas, passou por pessoas que manipulam ali tomando café. A gente não sabe exatamente o que as pessoas estão pensando, fazendo, ou o que elas fizeram antes de, né, trabalhar. Então a gente não tem como adivinhar. Assim como o incenso também a gente não sabe. Muitos deles vêm da Índia, né, passam por inúmeras questões de alfândega, passa pela mão de um monte de gente, enfim. Você vai estar meio que purificando, né, esses elementos, tá? E o padrão é isso, né? Eu purifico e consagro, ó ser inanimado, feito de parafina. Ou, ó vela, eu te purifico e consagro, ó vela. Eu te purifico e consagro, ó ser inanimado, feito de parafina. Apago sua memória e a partir de agora eu te purifico para integrar esse ritual ao grande Rei Paimon. Certo? Pode assistir quantas vezes você quiser. Eu te purifico e consagro, ó ser inanimado feito de parafina, apago a sua memória e a partir de agora eu te consagro para que se torne assim a ferramenta do meu ritual ao grande Rei Paimon. Pronto, tá ótimo dessa forma, tá? É simples. E você pode fazer o mesmo com incenso, tá? Você pode fazer o mesmo com a vareta do incenso, certo? O mesmo esquema. Colocou ali no negócio do incenso, né? Aquele queimador de incenso. E aí você vai, eu te purifico e consagro, ó ser inanimado que exala odores. E apago suas memórias e te consagro a partir de agora para integrar o meu ritual ao grande Rei Paimon. Certo? A mesma coisa. Isso é importante para que você possa, sim, ter pelo menos aí uma coisa mais profunda, uma experiência mais profunda, tá?
Ah, eu não sei fazer. Volta o vídeo várias vezes e tenta aí reproduzir, porque vale a pena, tá, gente? É uma coisinha simples, mas que traz uma energia muito positiva, dá uma boa energizada naquilo que você tá fazendo ali, coloca uma intenção, né, mais profunda ali, tira um pouco da energia profana, né, do seu ambiente, daquilo que você está fazendo. Eu acho que você fazendo isso, você se contacta melhor aí com a energia, porque isso é o básico da magia cerimonial, é você sempre transmutar as energias, né? Então você tirar aquilo que não tá legal e ali consagrar, porque nós somos divinos, tá? Nós possuímos o eu divino, então você não precisa ter nada grandioso, não precisa ser um padre para consagrar nada, tá? Então nós somos aí a casca do eu divino, nós somos deuses, né? Dentro de nós habita Deus. Então nós fomos feitos do verbo divino, né? Nós somos feitos de códigos e letras dentro de nós, né? Então nós temos sim, né? Mesmo você participando do ritual, não sendo um sacerdote ou sacerdotisa, você ainda assim carrega um código divino e a sua autoridade espiritual dada pelo Criador, tá? Então feito isso, acendeu. Pronto, acendeu isso, acendeu a vela, botou ali o EN, né? Você vai fazer ali de 10 a 15 minutos. Durante esse processo, você vai, né, de preferência, você mesmo, né, pegar o ritmo da coisa e você vai, né, respirar ali, Linan, Tassa, Jaidan, Paimon. Linan, Tassa, Jaidan, Paimon. Você mesmo falar. Que você mesmo, eu já disse, porque você está sendo o verbo, você está sendo a manifestação do verbo divino. Então, é ideal que você faça isso, tá? Se você não sabe, né, ouça primeiramente os mantras, depois tente reproduzir sem o som, tá? O ideal sempre das meditações é que elas sejam feitas sem música, né? Porque você precisa ouvir sua própria voz, porque você ali está reproduzindo o que você tem de mais íntimo seu, que é a sua própria voz, né? Que é uma coisa sua particular. Então o ideal é que você ouça a sua voz. Pode acontecer de você errar, não há problema, né? Ah, eu decorei e mesmo assim eu errei. Pode ser um processo de transe. Então você tá ali, e aí você Linan, passa, quer dizer, taça. Então segue, tá? Quando você percebe o erro, você continua. Você não para tudo como se fosse o fim do mundo, tá? E volta, né? Falou alguma palavra errada, volta para a palavra certa. Então, por exemplo, eu tô lá e falei Linan, passa, taça, Jaidan, Paimon, não para. Tá? E quando você para, você está quebrando uma corrente, você está quebrando uma energia que já está ali reverberando. Então pode acontecer de você errar uma palavra sem querer, tá? Então não precisa parar o processo no meio, certo? É muito natural, porque você pode sim estar em processo aí da sua mente entrando em exaustão, né? Que é o famoso transe gnóstico que muita gente fala. E é claro que você não vai fazer isso profundamente, por isso que 10 minutos, 15 minutos é suficiente, né? Eu aqui faço por muito tempo, né? Então a gente faz aqui até realmente ter uma exaustão. Mas você vai fazer isso e toda hora você vai respirar, né? Pelo nariz, né? E solta pela boca. Então você respira 1, 2. Solta 3. Respira 1, 2 e solta 3. Dá para entender? Conta na cabeça. 1, 2, respira. 1, 2, 3, solta. Essa respiração é a mais básica para que você possa fazer a sua meditação, tá? Respirou, aí você começa, né, a mantrar. Então você mantra puxando o ar e vai soltando aos poucos, tá? Essa é uma técnica, tática também, eu ia falar tática, mas é uma técnica, pode ser uma tática que funciona muito bem aí para você que é iniciante, que não tá acostumado com meditação, que não tá acostumado com nada, tá? Fez aquilo ali 10 minutinhos, né? Você vai intercalando. Uma hora você abre os olhos, fixa bem no selo, né? Respira fundo, volta e fecha novamente os olhos e continua mantrando, tá? Eu não consigo fazer isso sem música. Não tem problema. A gente geralmente manda uma playlist que auxilia você também a se conectar, tá? Nesse ritual, né,
geralmente tem práticas específicas aí que a gente passa. E Paimon, a gente sempre tem uma questão aí de você fazer no próprio domingo, né, no próprio dia do ritual, que foi eleito para ser feito o ritual, logo pela manhã cedo, né, o mais cedo possível, você colocar ali no local que você vai fazer sua meditação, você colocar uma taça, né, ou um copo, em último caso, com água mineral, gente, tá? Por favor, uma pitada de canela e um fio de mel, tá? Junto ali com a sua meditação. Você vai fazer todo o processo, não sei o que, fez o banho, botou ali, e aí no final, né, você vai aí fazer, né, um mini ritual, né, que não chega nem a ser um ritual, tá? Você vai ali levantar, erguer essa taça, né? E você vai realmente visualizar ali como se a luz do sol adentrasse você, né? Como se naquela taça tivesse a própria luz do sol ali reverberando, né? Trazendo equilíbrio, beleza. E aí você vai dizer, eu vou ler aqui para vocês, tá? Então sim, agora eu vou ler. Grande Rei Paimon, Senhor do Oeste, eu convido sua força neste momento para me glorificar e me preencher com sua luz. Tá? Então você vai dizer isso com firmeza, tá? Falou isso com firmeza? Falou. Tá escrito isso aí no PDF que eu mandei para vocês, né? Mas estou falando para você. E aí você toma 1, 2, 3 goles. É só isso, não é para virar a taça não, é para beber 3 golinhos e fazer a sua meditação nesse dia. Durante esses processos de meditação, você vai mentalizar, né? Não só o mantra, mas também vislumbrar aquilo que você deseja, né? Porque você vai preencher um formulário. Eu peço que todo mundo preencha com atenção esse formulário, tá? Então você vai preencher esse formulário com aquilo que você quer, de uma forma resumida, né? Sejam mais resumidos, tá? No formulário, porque isso facilita na hora de ler o texto durante o ritual, tá? O foco é que vocês sejam objetivos no formulário e que vocês possam ser mais profundos durante as práticas. Então, durante a prática, você vai visualizar, sei lá, eu quero ter uma presença melhor para fechar mais negócios, né? Porque Paimon é muito bom nisso, tá? Paimon é muito bom na questão de você ter essa questão da dialética, né? De você conversar, de você trocar uma ideia ali se você precisar, né? Ele não trabalha com a manipulação mental, mas ele trabalha com a questão do empoderamento, né? Da inteligência, com o empoderamento da voz, com o empoderamento da posição, né? Como, por exemplo, uma posição de negócios, né? Para você que trabalha com vendas, né? Você mentalizando ali, você conquistando seus clientes, né? Você que trabalha com arte, né? Quem trabalha com arte, qualquer área da arte, de design, a cinema, a música, qualquer coisa, é muito interessante o contato com o Paimon, porque aí você pode direcionar a questão da inspiração, né? E, enfim, nós temos várias. Eu trabalho dentro de casa digitando. Essa inspiração, essa paciência, esse discernimento, né? Então tem várias coisas que você pode pedir, sim, você pode pedir, inclusive, para ele trabalhar a sua questão espiritual, né? Então você pedir os bloqueios da sua consciência, o início disso, né? Porque é um ritual coletivo, então a gente não pode esperar que venha algo muito grande, né? Mas a ideia é que ele inicie o contato do despertar da sua consciência. Enfim, e você fique à vontade aí para poder se conectar com ele, visualizando. A ideia é que você, todos os dias, se fizer meditação, você visualize o que você deseja ali. E na hora de você escrever no formulário, seja mais sucinto, seja mais objetivo, né? Afinal de contas, só um parênteses, né? Meu primeiro contato com o Paimon em 2021 foi através de um ritual coletivo, né? Que um colega meu fez, uma pessoa que eu gosto muito, eu confio, acabei falando, vou ver qual é que é. Eu já havia ouvido falar sobre esse espírito, né? Trabalhava, já havia trabalhado com outros espíritos como Seer, Orobás, né? Trabalhava muito com Lilith. E na época eu falei, vou tentar fazer um ritual coletivo que eu acho mais seguro do que iniciar um culto a um rei, né? E dito certo. Então eu tive um contato muito intenso, né? E a pessoa sempre foi muito séria, trabalhou muito bem, fez um trabalho exímio também.
e eu tive um processo meditativo muito intenso com o Paimon. Eu tive realmente ali um reconectar, né? Eu não posso dizer que foi um conhecer, mas para mim hoje eu posso dizer que eu reconheço, né, a grandeza de Paimon e foi reconhecida por ele naquele momento. Então hoje eu posso dizer que sim, o ritual coletivo é uma porta de abertura para outras condições de rituais individuais, de acordos e pactos. Então você conhece a energia do espírito, trabalha a energia do espírito, e essa energia vai se afinizar ou não a você nesse momento, né? Alguns se afinizam a tal ponto de realmente quererem uma coisa mais profunda, alguns têm seus resultados e a vida que segue, enfim, tá? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, é impossível não se afinizar com o Paimon, porque Paimon ele tem uma energia extremamente expansiva, né? Ele é um espírito muito subjetivo e ao mesmo tempo bem realista. Ele trabalha com impressões da mente, ele trabalha com a questão de você ter uma percepção ali da coisa, né? É muito natural que durante o processo venha ideias na sua mente, né? E você fala, nossa, tô ouvindo coisas. Não, você não tá ouvindo coisas, né? É a sua intuição que ela tá mais aflorada por conta de Rei Paimon, tá? Isso é muito natural. Quem já conhece nossos rituais sabe, né, do que eu tô falando. E para quem não conhece, fica aí mais uma dica aí, né? Ele é o grande iniciador aí do despertar da consciência, o descalcificador da pineal, tá? Dito isso, tá? A gente tem que colocar mais uma vez que o ideal é que se você tem aí uma questão de fumar um baseado ou algo do tipo, você não faça, né, essa prática. Nós não somos contra a quimiognose, né? Porém, todavia, no entanto, não é ideal que se faça isso, tá? Por quê? Porque vocês estão realmente fazendo parte de um micro-ritual sendo direcionado por uma outra pessoa. Isso pode atrapalhar a egrégora e pode fazer com que você tenha algum tipo de dano ali no seu campo energético, porque você não é preparado para poder trabalhar dessa forma, tá? Então existe isso. Ah, mas eu li que existe. Existe, tá? Paimon, ele não tem essa objeção, né? Mas durante um ritual coletivo, né, que é feito por diversas pessoas diferentes, o ideal é que você mantenha aí distância de qualquer tipo de energia de quimiognose, de álcool, enfim, tá? E também tentar manter uma alimentação mais regrada, tá? Isso não é uma coisa obrigatória? Não. Mas a questão da bebida e da maconha é ideal que se restrinja, tá? Para que você realmente tenha uma experiência perfeita e não altere os resultados gerais, certo? Isso é uma coisa para quem tem mais prática. Então, se você leu isso em algum lugar, esquece e segue o que eu tô dizendo. Quando a gente finalizar o ritual, que será isso no domingo, né? Na segunda-feira eu fecho o portal, encerro e queimo os contratos. E aí acabou o ritual, tá? Depois disso, eu posso continuar na meditação? Não é recomendado, tá? A meditação, ela somente dura o período que foi colocado ali, que foi instituído durante a contratação do ritual. Porque é esse período que eu posso proteger vocês, que eu posso trazer ali todo o suporte. Vocês terão suporte durante esses dias, né? Durante os dias do ritual. Então, vocês devem manter esse compromisso. Nós somos todos adultos aqui, eu acho que a gente não precisa estar entrando em pormenores, né? Eu não estou lidando com pessoas que são crianças, então acho que vocês podem compreender que acabou o ritual, acabou o ritual. Quem quiser uma experiência mais profunda, mais intensa com o Rei Paimon, vamos fazer no ritual particular. Aí sim, é feito um estudo, uma análise, um oráculo, aí a gente vê, né, se o Rei Paimon aceita algum ritual, um acordo, enfim, certo? O ideal é que vocês não sejam emocionados, né? Mas que vocês permitam se emocionar. E só pra gente finalizar esse vídeo, um breve relato meu aqui, né? Que eu já tenho vários relatos de Paimon, mas eu sou uma pessoa que nunca imaginei na minha vida que eu fosse escrever, tá? Não por inabilidade ou falta de estudo ou nada do tipo, tá? Mas realmente porque eu não sou uma pessoa, né, ligada a isso, nunca tive essa vontade. E por outros motivos também pessoais, assim, né? E
em 2023, eu escrevi um livro, né, sobre o culto de Quimbanda e tal. Eu escrevi esse livro. Deixei ele um tempo de molho. Só fui lançar ele agora oficialmente em 2025, né? E depois disso que eu lancei esse livro, parece que eu desbloqueei, né, alguma fase do jogo. Porque depois desse livro ter lançado, né, de eu ter publicado ele, né, e ter vendido algumas unidades, ainda está em processo de venda de algumas unidades, eu deslanchei. Eu comecei a escrever outra coisa. Eu fui para um mundo chamado mundo da fantasia, mundo do romance, né? Eu entrei num meio que eu nunca imaginei entrar e comecei a escrever, né? Então hoje eu já estou aí com um livro lançado, outro já pronto para ser lançado e mais outros sendo escrito e possivelmente até esse vídeo já ter sido passado várias vezes, vai ter mais alguns livros. Então assim, e fazer, o que tem a ver, né? Esse é o trabalho com o Paimon, tá? Lógico, ele não cria nada do nada, né? Mas ele desenvolve aquilo que você tem. Talvez eu fazendo isso, eu desbloqueei alguma questão de trauma, alguma questão de iluminação realmente que eu precisava. E aí eu mergulhei nessa questão de agora eu tô escrevendo. Então eu virei praticamente aí, né, a rainha do digitar coisa. Então eu sento aqui no meu computador, eu digito textos, eu escrevo coisas. A minha inspiração, ela mudou, assim, ela melhorou 170%, assim, tá? E eu posso garantir porque eu sempre fui uma pessoa muito pragmática, muito, sabe, muito preto no branco, né? Eu sou aquariana e muitas pessoas têm uma ideia muito errada do signo de aquário, né? Acham que a gente é muito cheio de coisa, de misticismo. A gente até pode ser, mas a gente é muito... A nossa mente é muito cheia de coisa, muito eclética, né? E eu tenho um mapa astral muito carregado de informação. Então eu sou uma pessoa que tem uma mente a milhão. Então pra eu sentar, me concentrar, para fazer alguma coisa, realmente tem que ser um espírito mesmo que me faça trabalhar, porque eu mesma não sou alguém de ficar horas fazendo uma mesma coisa, tá? E Paimon me fez ficar, né, obcecada no escrever um livro, porque para quem não sabe, quando você começa a escrever um livro, você não consegue parar, né? E aí às vezes eu ia dormir meia-noite, 3 da manhã, eu tava acordada para digitar alguma coisa que eu tinha vindo na minha cabeça ali. Tá? Isso chama-se, né, inspiração. Não foi um brainstorm, não. Eu tive, tipo, um furacão na minha mente, nível 5, pior que Katrina na minha mente, assim, né? Então, isso é Rei Paimon. Fora outras coisas, né? Claro que eu tô contando uma coisa mais recente, né? Mas tem aí muitas coisas, né? Como a própria melhoria da minha inteligência emocional, né? A melhoria da minha compreensão sobre o mundo, enfim. Mas isso é um trabalho constante, tá, gente? Eu trabalho com o Rei Paimon aí sequencialmente desde 2023, tá? Então é um trabalho muito constante, um trabalho muito intenso. Não é um ritualzinho coletivo que vai fazer isso não, tá? Então não viajem, certo? Então é isso. Qualquer coisa que tiver, com certeza, a acrescentar ou se vier dúvidas, vocês receberão áudios na nossa lista de transmissão com a resposta, tá? E é claro, toda e qualquer dúvida deverá ser enviada para o nosso WhatsApp, né? Pelo mesmo canal que você contratou o nosso ritual, certo? Então, eu desejo a você um excelente ritual e que o grande Senhor do Oeste possa abençoar a sua vida a partir de agora e que você obtenha todos os desejos que você precisar. Ágios ao grande Rei Paimon.